Neste vídeo, vou falar sobre o menu Gestão do ponto de venda e Impressão de relatórios. O menu Gestão do ponto de venda é para a conferência do supervisor financeiro, permitindo que ele acompanhe os pontos de venda e realize a conferência de valores após o fechamento do ponto de venda. Geralmente, o supervisor realiza a conferência no dia consecutivo à abertura do ponto de venda, para que acompanhe os valores lançados durante o fechamento. Hoje existem duas formas de fechamento: fechamento manual, que é o fechamento pelo atendente responsável, e o fechamento automático, que é um fechamento realizado por um agendamento de serviço do sistema. Antes de apresentar a gestão do ponto de venda, vou mostrar o agendamento de serviço para fechamento dos pontos de venda. Para acessar esse serviço de agendamento, você vai em Administrativo e Agendamento de Serviço. Aqui existe um agendamento chamado PDV, Fechamento Automático de PDV. Ele é um serviço diário que ele é executado no horário configurado pelo cliente. Caso seja necessário, é possível executar o serviço a qualquer momento. Você vem em Mais Opções e Executar Agora. Agora vou mostrar o menu Ponto de Venda. Para acessar a gestão do ponto de venda, você vem em Ponto de Venda e Gestão do ponto de venda. Ao acessar essa tela, o sistema lista os pontos de venda abertos no dia atual e no dia anterior. Aqui o sistema apresenta a listagem dos pontos de venda. Cada registro contém aqui a informação do ponto de venda, a situação, se foi conferido ou não conferido, o atendente responsável, a situação do ponto de venda, a data e hora de abertura e fechamento, aqui a opção de conferir o PDV, e aqui em Mais Opções tem a opção de imprimir resumo do PDV. Na parte superior, o sistema exibe a quantidade de pontos de venda listada no momento. É possível ordenar essa listagem por situação do ponto de venda, data de abertura do ponto de venda e situação da conferência do ponto de venda. Além disso, temos a opção de filtros, onde é possível filtrar por situação do ponto de venda, sendo fechado ou aberto, situação da conferência do ponto de venda, sendo conferido ou não conferido. E ao utilizar a opção de filtros, o sistema exige que o usuário informe período para realizar os filtros. Eu vou realizar aqui filtro dia 20/7 até a data atual. Aqui o usuário pode filtrar os pontos de venda. Ao selecionar essa opção, o sistema vai listando os pontos de venda. Então apresenta aqui a listagem de todos os pontos de venda. E também é possível filtrar pelo nome do atendente responsável. Então vou filtrar aqui somente por período e vou pesquisar. Então o sistema aqui listou 3 pontos de venda. Eu vou realizar a conferência do mais atual, através da opção Conferir PDV. Então aqui o sistema lista algumas informações do ponto de venda, sendo unidade operativa, atendente responsável, ponto de venda e data e hora de abertura e fechamento do ponto de venda. Aqui o sistema mostra que foi um tipo de fechamento manual e vemos aqui o movimento do ponto de venda. Exibe o saldo em dinheiro, que é o valor em dinheiro em caixa no momento do fechamento, e o sistema informa que foi registrado R$ 150 e foi informado pelo atendente que tinha um saldo em dinheiro de R$ 150. Aqui o supervisor financeiro é obrigado a colocar uma observação e é finalizada a conferência ao clicar na opção de salvar. Então o sistema volta aqui para a listagem do dia atual e no dia anterior. Você já consegue ver aqui que
meu ponto de venda está como conferido. Caso o usuário deseje, ele pode imprimir o resumo deste ponto de venda, onde tem aqui as informações do meu ponto de venda, sendo data e hora de abertura e fechamento, a máquina utilizada, o atendente responsável, os recebimentos do meu ponto de venda, os meios de pagamento e aqui o movimento do caixa, entrada de valores, saída de valores e estornos. E por final, o saldo do meu PDV. Caso seja necessário, o usuário pode imprimir este resumo. Neste momento, o comprovante sai na impressora do usuário. O ponto de venda pode ser conferido somente na situação de fechado. Vou reabrir um ponto de venda para mostrar que o sistema valida esta situação. Então eu tenho aqui um ponto de venda que foi reaberto. Eu vou tentar fazer a conferência do meu PDV. Então o sistema realiza a validação aqui, falando que o ponto de venda em aberto não pode ser realizada a conferência. Este foi o menu Gestão do ponto de venda. Então, para complementar aqui o menu de Gestão do ponto de venda, nós temos o menu de Impressão de relatórios. Este menu apresenta alguns relatórios sobre ponto de venda. Para selecionar o nosso ponto de venda, existem alguns filtros que o usuário pode utilizar. Obrigatoriamente, o sistema exige que seja informada a unidade operativa e o período de movimentações a ser considerado. Por padrão, o sistema pega aqui a nossa unidade operativa que está selecionada de acordo com o usuário autenticado. Mas o usuário pode limpar esse campo e selecionar a unidade operativa desejada. O período de movimentação é o intervalo de tempo referente às movimentações do ponto de venda. Aqui eu vou selecionar um período anterior e pegar aqui uma semana. É possível filtrar também pelo CPF do nosso operador do ponto de venda. Se o usuário souber aqui, o CPF já pode informar. O sistema traz aqui o nome do nosso operador. Também é possível fazer a pesquisa avançada para encontrar o nosso operador. Ao realizar a pesquisa avançada, é possível informar o nome civil, o nome social ou o RG. Vou fazer uma pesquisa aqui sobre o nome civil. Então, ao pesquisar, o sistema encontra aqui e lista o resultado. Ele informa aqui o nome da pessoa, o CPF, o RG e a data de nascimento. E aqui informa que é um cadastro ativo. E o usuário pode selecionar para o filtro através da opção de selecionar. E da mesma forma ele carrega aqui o nome do operador. Também é possível fazer aqui a pesquisa do ponto de venda. Ao selecionar o campo, o sistema já lista aqui os nossos pontos de venda. E ao selecionar, o sistema carrega aqui para o campo selecionado. E também é possível filtrar por situação do ponto de venda, sendo aberto ou fechado. Neste caso, eu vou limpar aqui todos os campos opcionais para poder fazer a minha pesquisa. E agora eu vou atribuir aqui um período de movimentação. E vou pesquisar. Aqui na parte de baixo, o sistema apresenta aqui os nossos pontos de venda, apresentando aqui o ponto de venda, o operador responsável, a unidade operativa e a situação do nosso ponto de venda. Existe a opção de selecionar todos. Se você selecionar novamente, ele desmarca todos. E existe a opção de selecionar individualmente. Vou selecionar apenas este ponto de venda. E aqui na parte superior, ainda existe a possibilidade de visualizar apenas selecionados.
Assim o sistema limpa a nossa tela e apresenta somente os pontos de venda selecionados. Então, para os pontos de venda selecionados, o sistema exibe aqui 3 tipos de relatório: o relatório de resumo do ponto de venda, o extrato do ponto de venda e o histórico do caixa. No resumo do ponto de venda, você clica em imprimir e o sistema abre aqui em uma nova aba do navegador as informações do nosso relatório. Então, ele mostra aqui que é um relatório do resumo dos pontos de venda. Ele informa que os filtros aplicados são unidade operativa, e aqui tem o período selecionado. E ele já começa a listar as informações sobre o ponto de venda, sendo aqui a descrição do meu ponto de venda, o operador responsável, a unidade operativa e a situação. Aqui na parte de baixo tem a receita por unidade operativa, sendo aqui a nossa primeira unidade operativa, e as nossas receitas, aqui apresentando o código de identificação da parcela, o financiador e o valor. E no final da listagem tem o total da nossa unidade operativa. Logo em seguida, apresenta aqui os totais por forma de pagamento. Aqui nós temos as nossas formas de pagamento e o valor. E no final aqui aparece o total de receita. E finalmente ele apresenta aqui o resumo do ponto de venda, apresentando o total de entrada de valores, a receita em caixa e o total de retirada de valores. E por fim apresenta o movimento no ponto de venda. Vou mostrar o próximo relatório, o relatório de extrato do ponto de venda. Então selecionei aqui o tipo do relatório e vou imprimir. Vou aumentar um pouquinho aqui. Da mesma forma, ele abriu o relatório na outra aba do navegador. E ele informa aqui que é um relatório de extrato do PDV. E ele mostra os filtros que foram aplicados para gerar o relatório. Então ele tem aqui a unidade operativa e o período informado. E aqui já tem mais detalhes sobre o nosso ponto de venda. Tenho aqui o meu ponto de venda, do operador responsável. E aqui já tem mais detalhes, como o lote, o hash da parcela, financiador, a data de vencimento da parcela, os campos de acréscimo, desconto, data de pagamento e o valor da minha parcela. Aqui, como foi a forma de pagamento, o código da autorização e o valor. Em seguida, ele mostra aqui a abertura de caixa pelo supervisor. Tem aqui o código da autenticação, a data e hora e o valor da abertura do caixa. Da mesma forma que tem o fechamento de caixa, contendo o supervisor, a autenticação, data e hora e valores apresentados no momento do encerramento do caixa. E o último relatório fica de histórico do caixa. Da mesma forma, vou imprimir aqui e ele apresenta aqui que é um relatório de histórico do caixa, contendo os filtros aplicados, sendo unidade operativa e período informado. Ele começa a listar aqui os dados do meu ponto de venda, o nome da estação utilizada e aqui o operador responsável pelo ponto de venda. Aqui tem as ações que foram realizadas no meu ponto de venda, sendo a abertura aqui na data e hora informada, o supervisor que realizou a autorização e aqui a data de fechamento e a hora de fechamento. Provavelmente isso aqui foi um fechamento automático através do agendamento de serviço, por isso não tem a listagem do nosso supervisor. E aqui apresenta a movimentação no nosso ponto de venda. Então, esse foi o menu de impressão de relatórios do ponto de venda. Ele auxilia aí a ver as movimentações do nosso ponto de venda e o que ocorreu de histórico neste ponto de venda para auxílio de controle e monitoramento aí do nosso supervisor e dos nossos operadores do ponto de venda.
Espero que tenha gostado e acompanhe os próximos vídeos.